Nós vamos hoje terminar a série de sermões que fala sobre o governo presbiteriano e os seus ofícios, né? Já falamos sobre o governo da igreja, de onde ele vem, da forma como nós administramos a igreja. Já falamos sobre o presbiterato e hoje nós vamos falar sobre o diaconato. Talvez você possa pensar assim, pastor, o que isso tem a ver com o evangelho? E eu respondo para você tudo. Porque o evangelho, ele não é apenas uma mensagem que nós pregamos. O evangelho é a vida que nós temos, é a vida que nós levamos em todas as áreas, e de todas as formas. Tudo que nós vivemos, tudo que nós pensamos, tudo aquilo que há em nós precisa vir do evangelho. O evangelho é o nosso guia. O evangelho é a forma como nós vemos o mundo, como nós experimentamos o mundo e como nós vivemos nesse mundo. Por isso é importante que nós observemos, inclusive, o governo da igreja, pela ótica do evangelho. Eu quero convidar você, nós vamos ler dois textos rápidos para a nossa meditação nessa manhã. Primeiro, texto clássico, nós vamos falar sobre o diaconato bíblico, é o texto de Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 6, nós vamos ler dos versos 1 até o 7. E logo depois, nós vamos ler a primeira carta de Paulo ao jovem pastor Timóteo, no capítulo 3, dos versos 8 a 13. Então você já deixa aí na agulha. Primeiro é Atos dos Apóstolos, capítulo 6, dos versos 1 até o 7, onde o Lucas nos fala sobre a instituição dos diáconos, daqueles 7 que foram levantados para o serviço na igreja, e depois a orientação do apóstolo Paulo ao jovem pastor da cidade de Éfeso, Timóteo, no seu capítulo 3, dos versículos 8 até o 13. Tá bom? Vamos ler o texto das Escrituras? Você pode acompanhar aí na sua Bíblia, diz assim: naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, para os encarregarmos desse serviço. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a todos. Então elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram estes homens aos apóstolos, que, orando, lhes impuseram as mãos. A palavra de Deus crescia, e em Jerusalém o número dos discípulos aumentava. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Ora, 1 Timóteo 3, de 8 a 13, instrução do apóstolo Paulo, diz o seguinte: do mesmo modo, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não gananciosos, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também estes devem ser primeiramente experimentados, e caso se mostrem irrepreensíveis, que exerçam diaconato. Do mesmo modo, quanto a mulheres, é necessário que elas sejam respeitáveis, não maldizentes, moderadas e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem os seus filhos e a própria casa, pois os que desempenharem bem o diaconato alcançarão para si mesmos uma posição de honra e muita ousadia na fé em Cristo Jesus. Esses dois textos para meditarmos nessa manhã. Vamos orar mais uma vez, pedindo que o Senhor nos conduza na meditação da palavra. Te louvamos, Deus, porque o Senhor nos dá essa oportunidade de, hoje pela manhã, nesse Dia dos Pais, meditarmos nas Escrituras, Senhor. Em específico, nós buscamos nas Tuas santas letras a orientação para a nossa vida como um todo. E agora, Senhor, aprendendo sobre o diaconato, serviço na sua igreja, lhe pedimos que o Senhor revele aos nossos corações qual a sua vontade, qual o seu querer, quais os padrões o Senhor tem buscado para o serviço na sua igreja, e que nós, em submissão santa ao Senhor, em louvor, em temor e tremor, em adoração ao Senhor, nós nos submetamos ao seu querer e nós busquemos em oração homens, Deus, que agradem ao Senhor nesse mistério. Que o Senhor nos conduza e nos dirija em nome de Jesus. Amém. Nós já vimos, irmãos, rapidamente, quais são os 3 principais sistemas de governo eclesiástico que a maioria das igrejas dos nossos dias apresenta.
Falamos do modelo episcopal, onde o bispo tem uma posição central de poder sobre as demais autoridades, e todos devem obedecer à direção de um único homem, que lidera aquela igreja. Falamos dos benefícios e dos malefícios de cada uma dessas posições. Por exemplo, no bispado, o pastor tem maior autonomia para fazer aquilo que ele quer. Vamos fazer assim, ó, irmãos, amanhã nós vamos pintar isso aqui de verde nunca. Amanhã a gente vai pintar isso aqui de preto, ou alguma outra coisa, a gente vai caminhando assim. E o pastor decide, e toda a liderança fica à mercê das decisões do pastor. Nós já vimos que, para que haja mudanças, é algo rápido, mas já vimos o perigo da submissão de toda a congregação à mente e ao coração de um homem só. Né? Eu lembro-me que, estudando sobre isso, um dos comentaristas que eu li, diz assim: e quem livrará a igreja de nós? Quem protegerá a igreja de nós? É um perigo o bispado nesse sentido. Também vimos o modelo congregacional de governo. É onde a autoridade está sobre toda a assembleia, toda a congregação. Talvez muitos imaginem, está aí o antídoto, pastor. Ó, em vez de depender de um só, depende da congregação toda. E nós também olhamos para as Escrituras e vemos que há perigo nesse sistema. Há benefícios. Qual o benefício? Geralmente está todo mundo satisfeito. A gente caminha numa direção que todo mundo decide e está todo mundo satisfeito. O problema é que nem sempre a satisfação dos nossos corações corroboram a verdade bíblica. Nós temos alguns exemplos assustadores com respeito a isso aqui. Talvez um dos exemplos mais clássicos seja quando o servo do Senhor Moisés sobe no monte em oração e ali ele se demora por 40 dias. E o povo falou: Moisés morreu. E o povo se reuniu numa congregação e falou: vamos fazer para nós um bezerro de ouro. E eles direcionaram o seu líder, que ali estava Arão. E Arão submeteu-se à vontade da assembleia e da congregação. Construiu um bezerro de ouro e a gente viu que isso desagradou a Deus poderosamente. Né? E quando nós olhamos também para a Bíblia, nós vemos que há um terceiro sistema de governo, que foi o governo que os apóstolos estabeleceram para o funcionamento da igreja no Novo Testamento, que também, irmãos, tem benefícios e malefícios, tem coisas boas e coisas ruins, não por conta do sistema de governo, mas é importante que a gente lembre que quem opera o sistema de governo é a gente, né? E o problema do sistema não é o sistema, é o pecador que opera o sistema. Mas a Bíblia nos estabeleceu um bom modelo administrativo para as igrejas do Novo Testamento, que é o modelo conciliar, o modelo presbiteriano, o modelo presbiteral, onde as autoridades, ou melhor, a autoridade da igreja, ela está debaixo do conselho, que é formado por pastores e presbíteros, que são eleitos como representantes do povo. Eles não estão submissos à vontade do povo, eles também não estão submissos à vontade de um único líder, eles são um colegiado que em oração, em sabedoria e olhando para a palavra de Deus, busca administrar a igreja de Deus de acordo com a vontade do Senhor. Esse é o modelo bíblico. Quais são as falhas? É que mesmo conselhos, mesmo vários homens juntos, são capazes de pecar. Lembra do modelo congregacional que nós falamos aqui? Então, há um perigo nisso também. Mas a grande questão é que nós temos uma escala de hierarquia e a nossa expectativa é que o Senhor sempre levante alguém, caso nós estejamos caminhando em erro, que o Senhor fale conosco e nós voltemos para as Escrituras. Também nós já vimos, irmãos, que a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela deriva o seu sistema de governo desse modelo das Escrituras, desse modelo do Novo Testamento, onde os apóstolos em colegiado levantam-se e ordenam que sejam eleitos diáconos e depois, ainda em Atos dos Apóstolos, nós vemos a eleição de presbíteros. Nós já vemos também que os presbíteros e diáconos, eles representam a igreja e administram e cuidam de todo o trabalho da igreja. Mas hoje, em específico, nós vamos falar sobre o diaconato, que é um desses cargos ordenados. Diga-se de passagem, o diaconato surgiu antes do presbiterato. E há alguns motivos para isso. Primeiro, porque naquele momento o diaconato surgiu de uma necessidade da igreja crescente, igreja essa que ainda era administrada pelos apóstolos. Os apóstolos ali estavam. Lembramos que foi o colegiado de apóstolos que, reunido, decidiu que havia uma necessidade da eleição de homens para cuidarem da distribuição das mesas das viúvas helenistas. Quem eram as viúvas helenistas? De uma maneira bastante simples, eram aquelas viúvas de crentes que estavam se convertendo, que não eram de raiz judaica.
Muitos dos irmãos ali, naquele primeiro momento, imaginavam que essas mulheres eram menos importantes, porque muitas delas não tinham um estilo de vida religioso como as viúvas dos judeus mantinham. Muitas do helenismo vinham até mesmo de prostituição, e eles consideravam, alguns dos que estavam ali, consideravam que isso, elas podiam ser deixadas de lado. É mais ou menos como se elas fossem um subpovo, ao que os apóstolos dizem. Não deve ser assim. Na igreja do Senhor, somos todos unidos na mesma graça. Os nossos pecados se igualam nesse sentido, necessitaram da morte do Salvador Jesus. E os próprios apóstolos determinaram que fossem eleitos os diáconos. Então, o primeiro cargo ordenado que nós temos na igreja do Novo Testamento é o cargo do diaconato. Lembrando que os apóstolos foram levantados pelo próprio Salvador Jesus. Isso é muito importante nós lembrarmos. Então, na autoridade governamental, os apóstolos estavam ali, vigentes naquela igreja nascente, ainda em Jerusalém. Depois ela foi se espalhando por toda a face da terra. Daí veio a necessidade dos presbíteros, que seriam aqueles que iriam administrar, porque os apóstolos já não mais tinham essa extensão de poder administrar a igreja. Então, quem é o diácono em específico? Quem é o diácono na igreja presbiteriana do Brasil? Talvez alguém já fale assim, pastor, aqui a gente nem tem muito cachorro na rua, então já não é mais o diácono que espanta o cachorro da rua, senão até a Sociedade Protetora dos Animais vai entrar com uma moção contra os diáconos das igrejas, né? Porque tem que deixar os cachorros na rua e entrar na igreja. Não é isso. Pastor, o diácono já sei, é o que faz o cafezinho, é o que aperta ali o sinal para começar a EBD, para terminar a EBD. Há muito mais do que isso. Quais as funções do diácono na igreja presbiteriana do Brasil? A nossa Constituição, ela é bastante clara com respeito às funções de todos os seus oficiais, em específico aqui, dos diáconos, né? Artigo 53 da nossa Constituição diz assim, o diácono é o oficial eleito pela igreja e ordenado pelo conselho para, sob supervisão deste, dedicar-se especialmente à arrecadação de ofertas para fins piedosos. O diácono é aquele que dá uma olhada aí, irmão, vê se está precisando de alguma coisa, ele mexe para a gente arrecadar ofertas para fins piedosos. Ao cuidado dos pobres, doentes e inválidos, função diaconal. C, a manutenção da ordem e reverência nos lugares reservados para o serviço divino. Diga de passagem, hoje a IBD está de parabéns, hein? Um silêncio que eu até assustei. Parecia uma igreja presbiteriana. Que silêncio gostoso, né? O povo, até falei com o diácono, ele falou, rapaz, você viu, resolveu. Acho que a bronca que o César, eu não falei, a bronca que o César deu semana passada, resolveu, uma benção, uma brincadeira. Mas o diácono é o responsável disso, da boa ordem do culto, para que não haja nenhum tipo de distração no momento do culto, que nós estejamos focados na palavra, que nós estejamos focados na comunhão, que nós estejamos focados na adoração. O diácono é esse servo que ajuda-nos nisso, a exercer a fiscalização, para que haja boa ordem na casa de Deus e nas suas dependências. É o diácono que, quando tem uma goteira, a gente fala, meu irmão, vai lá, ajuda a gente a arrumar ali. É o diácono que arruma ali a válvula do banheiro quando emperra, a porta quando estraga. É o diácono que está atento ao cuidado do prédio, da locação, igreja, para que nós também aqui tenhamos tranquilidade para servir e adorar ao Senhor. Artigo 54 diz que o exercício do presbiterato e diaconato limitasse-á ao período de 5 anos, que poderá ser renovado. Isso é uma partícula da igreja, né, de 5 anos. Não temos essa questão na Bíblia, mas no exercício aqui nós estabelecemos 5 anos. Lembrando, irmãos, que aquele que é eleito presbítero e aquele que é eleito diácono, uma vez ordenado ao presbiterato e ao diaconato, ele continua sendo presbítero e diácono por toda a vida, enquanto ele se mantiver fiel ao Senhor. Ele é presbítero, ele é diácono eternamente. Então, o chamado diaconal, ele é um chamado específico ao serviço, e em específico ao serviço braçal, aquele que serve, aquele que cuida, aquele que se preocupa em que nós tenhamos o conforto para servir ao Senhor, para ouvir a palavra do Senhor, aquele que serve às mesas dos necessitados, aquele que observa aqueles que estão passando por carestia. É um ministério abençoado. Então,
Nesse aspecto, também nós já vimos como surgiu a eleição por uma necessidade que ia haver na igreja, a igreja crescente, precisava de uma organização, e essa igreja crescente ela tem tudo a ver com a nossa realidade. Porque nós, a partir daquele momento, irmãos, nós continuamos vivendo nessa igreja crescente. E a igreja continua se espalhando por toda a face da terra. E continuamos precisando de homens de Deus para servir, presbíteros, diáconos. Mais uma vez, voltando ao diaconato, a palavra diácono significa servo, de maneira que diaconato é serviço, e serviço pesado, e serviço sério, e serviço santo. Por isso, um diácono bíblico precisa ser qualificado de acordo com os padrões da palavra de Deus. E aí nós voltamos para a importância do evangelho. Se nós nos preocupamos com o evangelho pregado, nós precisamos nos preocupar com o evangelho vivido, só para nós nos rememorarmos. Lembra? Os apóstolos levantaram os diáconos porque estava havendo uma necessidade no meio da igreja. A palavra precisava continuar sendo pregada, de maneira que os apóstolos falaram, olha, nós precisamos nos dedicar à oração e à pregação da palavra. Mas a prática do evangelho também precisava continuar sendo vista. É o testemunho cristão. Então não pode deixar de servir às mesas das irmãs que têm necessidade. Daí nós vemos as qualificações que precisam para esse diaconato. A primeira delas, irmãos, lá em Atos capítulo 3, diz assim: por isso, irmãos, escolho entre vocês homens de boa reputação. Um diácono precisa ser um homem de boa reputação. A tarefa diaconal é de suma importância para a vida da igreja. Diácono não é um oficial de segunda classe, viu, irmão? Nós não temos segunda classe no reino de Deus. Todo mundo no reino de Deus é de primeira classe. Porque todo mundo no reino de Deus, servindo naquilo que o Senhor o chamou para servir, está honrando o seu Senhor. Então não é uma ideia nem de escala para o presbiterato. Né? Eu já vi gente falando assim, ó, tem um irmão lá na igreja, vamos eleger ele diácono, daqui uns dias a gente elege ele presbítero. Né? Ele faz um estágio no diaconato, depois ele pula para o presbiterato. São ministérios distintos. São ministérios de áreas diferentes. São ministérios que têm as suas particularidades e precisam ser manifestados de maneira bíblica para glorificar o nome do Senhor. Então a tarefa diaconal é de importância sim. Nós já vimos que o diácono fazia parte do testemunho prático da manifestação do evangelho e da assistência social na igreja. Isso é importante também, viu, irmãos? O nosso coração é terrível. Nosso coração é extremamente pecaminoso. Nós temos uma dificuldade muito grande de lidar com o equilíbrio bíblico e olhar para a palavra de Deus. De maneira que a ação social ela sempre foi importante na igreja, mas o nosso coração pecaminoso levou muitas igrejas a virar ONGs. Então a igreja deixou o evangelho e virou uma ONG da ação social. Onde o evangelho ele é algo supérfluo ou algo deixado de lado. Ou até mesmo o evangelho se resume a uma meia dúzia de versículos que são ditos, que são repetidos, que são falados, apenas para validar aquilo que é feito no aspecto social, como se aquilo fosse uma obra de Deus. Só que a resposta que muitas vezes nós damos a isso também é pecaminosa. Se a igreja não é uma grande ONG, a igreja também não é um lugar que não se preocupa com as necessidades alheias. Nós vemos isso no ministério de Jesus. Jesus encontrava um doente, ele fazia o quê? Curava. Chegava no coxo, ele andava. Aquele homem que desceram ele na cama lá, Jesus perdoou os seus pecados? Sim. Ele estava preocupado com o evangelho? Sim. Mas perceba que Jesus falou, olha, para que vocês vejam que eu sou filho de Deus, levantem e andem. Muitas vezes a manifestação do nosso evangelho pregado, ela é seguida de uma manifestação de amor público. Pastor, mas lá eles fizeram milagres. O mesmo Deus que fez milagres no passado, faz milagres no presente. O que a gente precisa entender é o que é um milagre. Porque hoje também milagre virou aquilo que é corriqueiro. E até às vezes a gente, para tentar amenizar, fala, não, irmão, o fato de você estar vivo hoje já é um milagre. Irmãos, tudo aquilo que segue
hoje no mundo, não. Pecado foi inaugurado lá no Éden. E o coração do homem, a partir da queda, é pecaminoso desde lá. Por isso, a reputação dos apóstolos, dos diáconos, era muito importante. Porque eles iam lidar com áreas delicadas, com pessoas que estavam passando por um momento de fragilidade. Já falamos aqui do contexto das viúvas no Novo Testamento, de como elas sofriam e de como era bem diferente o aspecto de ser viúva naquele tempo, nos dias de hoje. Então, nesse sentido, do que é ser um homem de boa reputação, é aí que Paulo explica para Timóteo o que significa isso. Lá em 1 Timóteo 3, versos 8 e 12, quais são esses aspectos da boa reputação que nós precisamos buscar no ministério diaconal? 1 Timóteo 3, 8 e versículo 12 diz assim: quanto aos diáconos é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados ao vinho, não gananciosos, marido de uma só mulher, que governe bem a casa. É esse homem que vai visitar as viúvas. Ele precisa ser respeitável, ter um bom procedimento. Você percebe a ação do Evangelho aqui? A preocupação com o testemunho do Evangelho. Ele precisa ter um reconhecimento público de qual é a vida desse homem. A igreja não pode ter um milésimo de preocupação com respeito ao seu caráter. A igreja precisa ter certeza que esse homem é um homem de Deus. Por isso nós precisamos observar isso na sua vida. De uma só palavra. Alguém que seja firme, constante, confiável. A ideia de uma só palavra é a ideia de íntegro, inteiro. Que seja alguém aqui dentro da igreja, que seja alguém lá no portão da igreja, que seja alguém dentro do seu carro, dentro da sua casa, no seu serviço, a mesma pessoa. Ele precisa ser firme no seu caráter. Alguém cujo sim seja sim e cujo não seja não. Diz mais, o que é essa boa reputação que Lucas nos diz? Diz que não pode ser um homem inclinado ao vinho. Irmãos, por vinho, as Escrituras, quando nós estamos tratando de vinho, ela está falando de tudo aquilo que alegra o nosso coração e de tudo aquilo que pode comandar o nosso coração. Ela está falando de prazeres, ela está falando de desejos, ela está falando de vícios que controlam. Esse homem que vai visitar as viúvas, que vai ser a igreja lá na frente, precisa ser um homem moderado, um homem que refreie os seus apetites, não dado a muito vinho. Mais uma vez eu pergunto, você consegue ver o evangelho aqui? A preocupação dos apóstolos com que o evangelho não seja envergonhado. Diz mais, um homem não ganancioso. Lembra que até aqui na nossa Constituição nós falamos que é um homem que lida com recursos da igreja. Ele lida com dinheiro. Ele lida com arrecadação. A ideia é que o coração desse homem esteja tão submisso a Cristo, que todas as suas ações promovam a glória de Cristo. Assim brilhe a vossa luz, de maneira que, olhando para a luz que brilha em vocês, glorifiquem ao Pai. Também diz aqui, e mais uma vez eu quero voltar à preocupação com o Evangelho, lembrando da tarefa desses homens, visitar as viúvas nas suas necessidades, as suas casas. Seja fiel à sua esposa, marido de uma só mulher. Isso é importante, irmãos. A fidelidade conjugal, ela representa a capacidade de assumir compromissos perenes com a vida inteira. Compromisso que não dura daqui a ali, até na esquina. Mesmo com mudanças nas circunstâncias. E as circunstâncias da nossa vida mudam, né? Eu estou casado aí há 27 anos. Eu sempre continuei sendo um homem bom. A Patrícia, brincadeira, irmãos. Deus sabe que não é bem assim. Olha lá, e ela está dizendo que Deus sabe mesmo. Né? Quanto que Deus sabe isso? Quantas circunstâncias adversas nós nos enfrentamos por conta dos nossos pecados, das nossas lutas.
Quantas vezes os nossos cônjuges tiveram que nos suportar em oração e nós igualmente. Nas quedas, nos problemas. Mas perceba que ele está falando de fidelidade. Por quê? Eu não sei se você percebeu, ou se você já se atentou, o porquê que o relacionamento de Cristo com a sua igreja, ele é ilustrado pelo relacionamento conjugal. E porque, inclusive, no Antigo Testamento, nós temos um texto icônico, e às vezes até complexo de se entender, quando Deus manda o profeta não se afastar da sua esposa, a Gomer, que o traía, que não lhe era fiel, e ainda assim era para ele se manter fiel. Irmãos, o relacionamento conjugal aqui na terra é o relacionamento mais profundo e íntimo que duas pessoas podem ter entre si. E é o único dos relacionamentos das Escrituras, dos quais a Bíblia diz que a única separação pode vir pela morte. A Bíblia não diz isso dos nossos filhos. Nosso filho casou, vazou. A gente começa até a preocupar se eles não demoraram para casar. Fica em casa ali e fala, meu Deus. Tem pai que faz campanha de oração para ver se o santo varão, a santa varoa arruma alguém e sai dali. Que é o curso normal da coisa. Deus nos fez assim, para crescermos, amadurecermos, constituirmos famílias. E o que a Bíblia diz? Por isso, deixa o homem, o seu pai e a sua mãe. Aqui um alerta aqui para os pais. Hoje os nossos filhos estão deixando a casa por qualquer coisa. Você pode achar que eu sou retrógrado, antiquado. Enquanto você não me provar biblicamente, eu continuo achando que eu sou bíblico. Eu não vejo na Bíblia a ideia de filho sair para estudar fora. Ainda mais no contexto que nós temos aqui. Aqui você tropeçou, você anda na esquina e tropeça em faculdade. Se você andar ali no centro, ali tropeçar, você cai com um pé numa faculdade e a cabeça na outra. Pais, preste atenção. Porque às vezes nós estamos distorcendo o negócio. A Bíblia diz que o motivo pelo qual os filhos devem sair de casa é para eles constituírem uma nova família. A família é mais importante que os estudos, não minorizando os estudos, mas colocando cada coisa no seu devido lugar. Então esse diácono, ele precisa ser alguém que é fiel nos seus relacionamentos terrenos, porque todos os relacionamentos terrenos são entruncados. E o relacionamento marido e esposa é assim também. Tem dia que a gente ama, e tem dia que é mais difícil amar. A gente ama por causa do compromisso, né? Mas nosso coração é difícil. Então ele precisa ser fiel. Por quê? Porque ele vai lidar com uma área onde ele pode ser tentado, irmãos. Não é fácil. E diz mais, ele precisa governar bem o lar. Como ele será uma autoridade na igreja, se ele não for autoridade dentro da sua casa? Então tudo isso é uma explicação do apóstolo Paulo para aquilo que o Evangelho de Lucas apresenta como sendo um homem de boa reputação. É isso que se requer do diaconato. Não apenas como uma qualificação humana, mas como uma preocupação com o testemunho público do Evangelho. O Evangelho precisa ser pregado, vivido e não pode ser envergonhado pela vida dos líderes da igreja. Então, um diácono bíblico é alguém de boa reputação, mas também, e não menos importante, é alguém cheio do Espírito Santo de Deus. Por que coloca lá boa reputação e cheio do Espírito Santo? Já parou para pensar nisso? Porque o Evangelho não está preocupado apenas com aspectos morais. Ele está preocupado com a inclinação mais profunda do coração. E diz ali, vocês escolhem 7 homens cheios do Espírito Santo. A espiritualidade, meus irmãos, é um fator fundamental para qualquer área do serviço cristão. Quando esse serviço é um serviço ordenado, então, ela é uma função, quando esse serviço é de uma função representativa, como é o caso de presbíteros e diáconos, isso é de suma importância.
pois eles vão administrar a igreja do Senhor. Eles oficialmente representam a igreja do Senhor. O presbítero, dentro inclusive das instituições da própria igreja, mas onde você chega e fala, isso aqui é um diácono da igreja, isso aqui é um presbítero da igreja, nós sabemos que aquele ali é uma autoridade. E é isso que o diácono é, irmãos. Autoridade. Você vê os nossos diáconos na porta, eles são autoridades de Deus sobre as nossas vidas. De maneira que as repreensões que eles, porventura, nos derem, nós precisamos recebê-las como recebendo repreensões de Deus, em temor a Deus. E aí, Paulo, mais uma vez, explica o que é ser um homem cheio do Espírito Santo. Porque o termo cheio do Espírito Santo, ao mesmo tempo que ele diz tudo, às vezes ele não diz muita coisa. Ainda mais nos nossos dias. Talvez se nós perguntássemos hoje, e eu já falei para vocês que eu gosto de ouvir sermões. Dificilmente eu venho pregar um sermão aqui que eu não tenha ouvido 2 ou 3 pregadores que pregam sobre esse assunto. É claro que eu tenho meus pregadores preferidos, que eu gosto de ouvi-los. Alguns não são tão famosos quanto a gente imagina, mas são bíblicos, profundamente bíblicos. Mas quando você está procurando, sempre aparece algum outro pregadorzinho ali que você dá uma olhada. Deixa eu bater o olho, ver o que o irmão está pensando. E eu vi esses dias aí, falando sobre diaconato. Na verdade, eu já tenho estudado isso há algum tempo, e eu vi lá que, numa sabatina diaconal, numa igreja, chega lá o candidato para ser diácono lá, e quem está sabatinando, era em frente da igreja toda, pergunta, esse homem, irmãos, é um homem cheio do Espírito Santo? Não, é um homem cheio do Espírito Santo, glória a Deus, aleluia e tal. Então esse homem fala em línguas, esse homem manifesta poder, esse homem profetiza, porque esses são os conceitos que se tem na igreja hoje de ser cheio do Espírito Santo. Alguém místico, que manifeste questões místicas. E que muitas vezes são questões rasas. Porque até mesmo quando você vai estudar as listas que o apóstolo Paulo fala de dons espirituais, você vai ver, por exemplo, que com respeito ao dom de línguas é o menor de todos eles. É engraçado que o menor de todos eles é o que é considerado o que define se você tem o Espírito Santo ou não. Reverendo Jeremias Pereira, pregando numa convenção de uma igreja aí, que não vou dizer o nome, igreja grande, ele foi convidado lá. O reverendo Jeremias Pereira, quem conhece, ele é presbiteriano com as baterias carregadas. Né? E ele disse que ele chegou lá para pregar, e foi um dia que Deus estava tratando o coração dele, porque a convenção foi cumprida. Diz que já ia 3 horas de culto e nem sinal de chamar o pregador para subir no púlpito. E o povo cantava, e oportunidade para um, e oportunidade para outro. E ali no coração dele, ele já estava assim, prego 10 minutos? Não, prego 2 horas. Ele estava naquela luta espiritual dele ali. Aí diz que quase na hora de subir ao púlpito, um dos irmãos que estava ali na bancada, na cadeira, cutuca ele assim, meu pastor, fala, meu irmão, o senhor é cheio do Espírito Santo? Diz que ele pensou consigo mesmo, Deus está tratando comigo, não pode. É alguma coisa particular, Deus quer falar comigo hoje. E ele, por um ato, falou, não, meu irmão, não sou cheio do Espírito Santo, não. E logo nisso o pregador chamou e ele subiu para pregar. E o Gerê, quem conhece ele pregando, ele, além de ser um homem cheio do Espírito Santo e bíblico, ele é bastante carismático. Bastante carismático, ele pregou lá, biblicamente, lá cheio do carisma e tal. E ele pregou 1h30. Falei, já preguei mesmo. E para o espanto dele, ninguém reclamou. Depois rolou uma hora de culto aí para acabar. Né? Convenção, né, irmãos? Aí ele sentou na cadeira, agradecido ao Senhor, foi orar, obrigado, Senhor. O Senhor me deu a oportunidade de pregar o evangelho aqui. Ele está orando, irmão. Cutuquei ele, pastor, fala, meu irmão. O senhor não tem o Espírito Santo, mas parece. Parece que tem. Porque a ideia, e ele não falou isso por conta da pregação escriturística, ele falou isso por conta do carisma. Paulo vem explicar o que é ser um homem cheio do Espírito Santo. E é interessante que Paulo explica para Timóteo com uma simplicidade muito grande. Ele poderia se ater em outras questões, mas Paulo diz ali no versículo 9 de 1 Timóteo 3, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Então, ser cheio do Espírito Santo, biblicamente falando, é ser alguém que conserve o mistério da fé. E o que é esse mistério da fé? É a revelação escriturística,
bíblica do Evangelho de Cristo Jesus e creia com a totalidade do seu ser na simplicidade do Evangelho. Paulo diz que esse Evangelho é loucura. Paulo diz que esse Evangelho não é aceitável pelo mundo. Paulo diz que muitas vezes o mundo se confunde por esse Evangelho. E aqui Paulo explica para Timóteo, quando você for levantar um diácono, um homem cheio do Espírito Santo, que seja um homem que se mantenha firme na pureza do Evangelho, na revelação de Cristo na sua palavra, alguém que tenha uma fé fundamentada nas Escrituras, que tenha uma boa compreensão bíblica e teológica, alguém que não se desvia do Evangelho. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Você pode não rolar, não pular, não erguer a mão, não bater palma, não falar em língua, cantar mais ou menos. Mas se você estiver firme nas Escrituras, é isso que nos faz cheio do Espírito Santo. E diz mais, de consciência limpa. Alguém que se mantenha fiel, não por causa do cargo, mas por convicção. Eleito ou não eleito para a função, ele é alguém assim. Não é alguém que se mascara. Alguém que queira parecer ser cheio do Espírito Santo. É alguém que porque a sua consciência, seu coração, sua mente foi capturado pelo Evangelho. E ele vive aquilo por ser a verdade de Deus manifestada ao seu coração. Alguém que mantém a fé não por conta do cargo, mas que seja fiel ao Senhor. Boa reputação, cheio do Espírito Santo. E Paulo termina a explicação falando sobre o que é ser um homem cheio de sabedoria. Porque ali em Atos diz assim, vocês vão levantar 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. A Bíblia nos diz, irmãos, que o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. O que a Bíblia quer nos dizer com respeito a isso? Diz que a sabedoria genuína, a sabedoria verdadeira, é aquela sabedoria que é provada e que está submissa aos conceitos de Deus. É aquela sabedoria que está debaixo do crivo da palavra do Senhor. É aquela sabedoria que considera aquilo que Deus tem, a vontade de Deus, o caráter de Deus, a revelação de Deus nas Escrituras, e submete esses saberes, esses conhecimentos, àquilo que nós temos nas Escrituras. É por isso que a Bíblia, nos Salmos, em Provérbios, vão nos dizer de maneira muito profusa, de que uma verdadeira sabedoria, ela nasce de um coração que teme a Deus. Então, quando você está falando de sabedoria para o ministério diaconal, nós estamos falando de um homem que submeta todas as suas capacidades, todas as suas habilitações, todas as suas ações ao temor de Deus, aquele que é o dono da igreja. Então esse homem precisa ser sábio, colocando as suas qualificações nas mãos do Senhor. 1 Timóteo 3,10, por sabedoria, ele nos diz que eles precisam ser experimentados e irrepreensíveis. Pastor, o que isso tem a ver com sabedoria? Tudo. Por quê? Experimentado é alguém que tenha colocado em prática, na sua própria vida, aquilo que ele manifesta com seus lábios acerca da sua fé. Isso é alguém experimentado. Alguém que fala de perseverança, perseverou. Alguém que fala de confiança e confiou. Alguém que prega da fé e vive por fé. Alguém que diz que o Senhor o sustenta em todas as adversidades e experimenta o sustento do Senhor nas adversidades. Eu lembro-me que há bastante tempo atrás, uns 26 anos atrás, eu acho. Foi por aí, 25, 26 anos atrás. Estava no seminário, acho que era o último ano do seminário. E nós tivemos uma matéria de sermão de prova, ali no seminário. Né? A Patrícia teve nota melhor que a minha, tá, irmãos? Sermão de prova. E foi interessante porque
como ela era aluna do seminário, ela também tinha que fazer sermão de prova. E no sermão dela, eu lembro que ela pregou sobre um texto de Tiago, né? E enquanto ela explicava o texto de Tiago, ela falava das experiências que nós tínhamos vivido, especificamente ela, em relação àquele texto, de confiar no Senhor, de esperar no Senhor, de aquilo que está sendo pregado ter sido uma verdade para a vida dela. E eu nunca vou esquecer, desculpa, da, da avaliação do professor, que era um professor bastante crítico à época ali, né? E ele falou o quanto aquilo foi importante, porque ela não estava pregando um sermão de prova em si. Ela estava falando da sua experiência com Deus, aquilo que Deus fizera no seu coração. E é interessante que era um sermão de prova. Ele não deixou de ser. O professor estava lá para avaliar o quê? Técnica, exposição, hermenêutica, exegese, retórica, simetria, um monte de coisa que estava sendo avaliada. Mas o que saltou aos olhos? A experiência com a palavra de Deus. Alguém experimentado deve ser alguém que teve a oportunidade de colocar a fé em prática no seu dia a dia, e que a igreja olhe para esse irmão e fale: olha, esse irmão vive o que ele prega. Esse irmão fala do evangelho, e a gente vê isso no evangelho dele. A gente vê o evangelho no trabalho dele, na casa dele, com a esposa, com os filhos. A gente vê o evangelho aqui na igreja, no culto, no louvor, na adoração e no serviço. Não se engane, meu irmão. Nem um diácono vai servir bem na igreja se ele já não estiver servindo aqui, não. Já dou a dica aí, ó. Você não vê o irmão servindo em nada aqui. Mas aquele que é diácono, ele serve. É aquele que você fala assim: vamos fazer, ele é o primeiro. Você vai lá na lista, está o nome do homem lá. Você sabe que ele vai servir. Tem uma disposição no coração. Então, com respeito à sabedoria, é alguém que diz: Deus é meu Senhor, e que vive: Deus é o meu Senhor. Também tem que ser irrepreensível. A semelhança do que se é requerido ao presbiterato, a ideia de irrepreensibilidade aqui é a ideia de alguém que não precise ser repreendido por uma conduta ruim, por uma má conduta. Alguém que se declare crente e viva como crente, vem à esteira do experimentado. Na verdade, você vai perceber que no texto de Paulo diz: também devem ser primeiramente experimentados. A ideia não é prova diaconal, não, viu, irmãos? Vai trabalhar como diácono 3 meses, a gente passou, a gente assina a carteira. Não é isso. E diz aqui: e se caso, ou melhor, e caso se mostrem irrepreensíveis, ou seja, se na sua vida de experiência com Deus, nós olharmos para ele e falar: esse é crente. É isso que o texto está querendo dizer. Aí que ele possa exercer o diaconato. Irmãos, nós já percebemos que as Escrituras se preocupam com o evangelho pregado e o evangelho prático. Por isso é importante que nós olhemos para o ministério diaconal com esse cuidado. Antes da gente terminar, eu só quero explicar um versículo desse texto. Talvez alguns pensem: pastor, você esqueceu de um versículo aí. Versículozinho complicado. Mas eu queria explicar para os irmãos aquilo que o apóstolo Paulo diz lá no versículo 11 de 1 Timóteo 3, que é a questão das mulheres. Porque isso tem trazido alguma controvérsia nas igrejas, tem trazido dúvidas até no meio da igreja. Porque no versículo 11 da carta de Paulo a Timóteo, ele cita as mulheres como um padrão a ser observado. Mas a semelhança de toda a Escritura, isso é importante que a gente lembre, esse texto precisa ser entendido à luz do todo. Esse texto ele está trazendo uma verdade que corrobora com a verdade já revelada nas Escrituras. Então, em primeiro lugar, antes de eu falar um pouquinho sobre essas mulheres, nós percebemos que a verdade revelada nas Escrituras, desde a criação, é de uma liderança masculina. Por quê? Porque Deus desconsidera as mulheres? Não.
É porque Deus as protege. Deus não as criou para estar lá nessa liderança à frente, tomando o primeiro tiro. Deus, inclusive, nos diz que o marido deve considerar a sua esposa como parte mais frágil, deve cuidar dela, amá-la como ao próprio corpo, está disposto a morrer por ela. Não há machismo nisso, irmãos. Na verdade, as irmãs precisavam se valer mais daquilo que as Escrituras têm a dizer, porque as Escrituras te protegem muito mais do que esse feminismozinho barato e pecaminoso que a gente tem aí para fora. Você quer uma valorização bíblica, uma valorização profunda da sociedade? Olhe para a Bíblia. A Bíblia valoriza profundamente. Então nós não podemos entender esse texto fora de um contexto maior das Escrituras. Então, quando o texto aqui nos fala sobre as mulheres, 1 Timóteo 3,11, diz: do mesmo modo, quanto às mulheres, é necessário que elas sejam respeitáveis, não maldizentes, moderadas e fiéis em tudo. Quem são essas mulheres citadas aqui no texto? Há duas possibilidades para essas mulheres aqui no texto. Uma é que elas fossem as mulheres dos próprios diáconos. Possibilidade essa que eu, particularmente, junto com alguns comentaristas, julgo como menor. Por quê? Porque toda a responsabilidade com respeito à mulher já foi dita na administração do lar e na fidelidade à mulher. É o que nos diz ali. E existe uma outra possibilidade, que fossem mulheres piedosas, que estavam sendo levantadas pela igreja para auxiliar os homens nesse mistério de servir, mas que não carregavam sobre si o peso da responsabilidade da ordenação. Lembrando que a ordenação, os modelos de ordenação que nós temos em toda a Escritura, irmãos, são homens sendo ordenados. E detalhe, as mulheres servirem em toda a Escritura. Nós temos mulheres fantásticas, mulheres de Deus. Vamos lá para a rainha Esther. Abigail. Dorcas. Quantas mulheres nós temos em todo o Antigo Testamento e no Novo Testamento que serviram a igreja? O ministério de Jesus foi cercado por mulheres, sustentado por mulheres. Mas você não vê na Bíblia nenhuma ordenação feminina para os ministérios. Por quê? Porque Deus as desvaloriza? Não. Porque Deus as quer servindo onde Ele as fez, auxiliando, biblicamente, e sendo protegidas. Então, a ideia, essa segunda ideia de mulheres piedosas, é uma ideia que corrobora melhor com a verdade bíblica. Não apenas no aspecto de serviço, que nós vemos mulheres servindo no ministério de Jesus, mas também com o aspecto de não carregar a responsabilidade sobre si, mas estar ali de apoio. Independente de serem as mulheres dos diáconos, ou mulheres levantadas para o serviço, percebe-se que o que se requer dessas mulheres é o mesmo que se requer dos diáconos, dos homens. Serem respeitáveis, ter um bom procedimento, não serem maldizentes, o que corresponde a ser de uma só palavra. A ideia de maldizente aqui, irmãos, é que não seja fofoqueira. A palavra maldizente, ela tem uma raiz grega que é diabalon. Não seja uma... A palavra diabo é separação. Algo diabólico é algo que gera separação na igreja. Alguém que não use a língua de maneira diabólica, maléfica, que cause divisão na igreja. As mulheres pedem que elas sejam moderadas aos homens, que eles não sejam dados ao muito vinho, poderando os apetites e os desejos. Pede que elas sejam fiéis em tudo, como os diáconos devem ser fiéis às suas esposas. Ou seja, as qualificações são as mesmas, independente de quais sejam. Porém, a nossa igreja, a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela entende esse versículo como sendo a segunda possibilidade de mulheres piedosas que são chamadas para fins específicos. Isso, inclusive, está na Constituição da igreja, no artigo 83. Quando diz que, dentre as funções privativas do conselho, lá na letra X, tem uma calhamaço de funções privativas do conselho, na letra X diz o seguinte: designar, se convier, mulheres piedosas para cuidarem dos enfermos, dos presos, das viúvas e órfãos, dos pobres em geral, para alívio dos que sofrem.
A igreja tem esse mesmo entendimento de mulheres que vão nos ajudar. Irmãos, as mulheres, eu vou falar aqui da nossa SAF. A SAF tem sido um braço diaconal poderoso dentro da nossa igreja, com visitas às irmãs, suprindo necessidades, orando, abençoando, ministrando, de acordo com o que diz as Escrituras. Então, eu queria explicar esse versículo em específico, como nós estamos falando do diaconato aqui, porque eu sei que ele é um versículo controverso e muitas vezes as pessoas imaginam que esse é um versículo que valida qualquer tipo de ordenação feminina. Mas lembre-se, o versículo não está falando de ordenação. Quando o texto fala de ordenação, diz que os apóstolos ordenaram quem? Os homens que foram eleitos. E que eles foram levantando presbíteros sobre a igreja. Só que em nenhum momento a Bíblia desconsidera o serviço feminino. E aqui também não é desconsiderado. Para a gente terminar, diante daquilo que nós aprendemos aqui sobre o diaconato e a preocupação com o evangelho, lembra? Os diáconos foram levantados porque havia uma preocupação com o evangelho pregado e o evangelho vivido. Diante disso, a gente precisa orar, irmãos. Que nós estamos aí às portas da eleição diaconal. Orar pelos candidatos, pedindo que Deus fortaleça suas vidas, de forma que, uma vez eleitos, eles manifestem a glória de Cristo. É isso que a gente quer. Você que é candidato ao diaconato aqui na nossa igreja, a gente só quer uma coisa, simples, ver Cristo em você. Tranquilo? É isso que a gente quer. Só isso. Resuma-se tudo nisso. Que você manifeste a glória de Cristo. Segundo, irmãos, peço orientação para Deus, para que nós levantemos homens qualificados para esse momento, aqueles que o Senhor quer nesse momento. Como eu já falei, tanto para o presbiterato quanto para o diaconato, pela graça de Deus, nós temos mais candidatos do que vaga. O que nós vamos estar elegendo aqui não é quem eu amo mais ou quem eu amo menos. Nós vamos buscar em Deus sabedoria para entender qual servo do Senhor a gente vai levantar servindo na igreja agora. Terceiro, irmãos, participe da assembleia para a eleição com temor e tremor. Você faz isso honrando a Deus. Venha honrando a Deus aqui na assembleia. Informando os irmãos que a nossa assembleia mudou de data. Não vai ser mais dia 3 de setembro. É o dia de Santa Ceia, primeiro domingo do mês. Nós transferimos para o dia 9 de setembro. Já consultei todos os candidatos, eles poderão estar aqui. Então, dia 9 de setembro, 10 de setembro. Obrigado, presbítero. Isso porque eu anotei na ata, e ele me corrigiu na ata, e eu acho que na reunião do conselho eu falei todas as vezes dia 9, e hoje estou falando que 9 de novo. Não venha no sábado. Venha no domingo, pela manhã. Participe em temor e tremor. 4, submeta-se à liderança, irmãos, desses irmãos. Quando você viu um diácono na porta, quando você viu um presbítero, entenda que, embora pecadores, e são pecadores limitados, mas são os homens que Deus levantou como autoridade sobre a sua vida nesse momento, para servir a Deus e à igreja. Os respeite e os ame para a glória de Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, porque pelas Escrituras nós vemos a importância da nossa vida como um todo, do Evangelho aplicado ao nosso coração como um todo, a todas as áreas da nossa vida. Esse Evangelho, Senhor, que é aplicado desde a salvação, reconhecendo os nossos pecados, arrependendo-nos deles, entregando-nos aos méritos de Cristo, mas Evangelho que perpassa a vida de testemunho, o trabalho, a casa, e não poderia ser diferente, Senhor. Evangelho que precisa ser visto na administração da igreja, em todas as áreas. Por isso, Senhor, que o Senhor nos dê sabedoria, para que cada dia mais essa igreja continue pregando o seu Evangelho com fidelidade, mas que também ela continue vivendo esse Evangelho com fidelidade. Dá-nos sabedoria e graça. Em nome de Cristo.